Você já se perguntou por que a África, um continente tão vasto e rico em recursos naturais, é frequentemente associado à pobreza e à desigualdade? Hoje, vamos explorar a fundo essa questão, desvendando as camadas de história, exploração e resistência que moldaram a realidade africana como a conhecemos. Essa não é apenas uma história de opressão, mas também de resiliência e transformação. Prepare-se para uma narrativa que vai desafiar tudo o que você achava que sabia sobre a África. Para entender a origem da pobreza no continente, precisamos voltar no tempo, muito antes de termos as nações que conhecemos hoje. A história da África começou como um dos berços da humanidade, com civilizações avançadas, ricas em cultura, ciência e comércio. Impérios como o de Mali, liderado pelo famoso Mansa Musa, o homem mais rico da história, prosperaram com o ouro, a agricultura e as conexões comerciais que se estendiam até o Oriente Médio e a Europa. Mas o equilíbrio dessa prosperidade foi brutalmente interrompido por um dos períodos mais sombrios da história mundial: o tráfico de escravos. Por mais de 400 anos, milhões de africanos foram capturados, vendidos e transportados para as Américas e outros continentes para servirem como escravos. Esse comércio transatlântico não apenas desumanizou essas pessoas, mas também desestabilizou completamente as sociedades africanas. Povos inteiros foram dizimados, reinos foram destruídos. Homens, mulheres e crianças foram arrancados de suas famílias, obrigados a trabalhar em condições desumanas, enquanto os colonizadores lucravam com o comércio de açúcar, tabaco e algodão. E o impacto disso vai muito além das vidas perdidas. O tráfico de escravos criou um ciclo de desconfiança e conflito dentro da África, enquanto tribos e reinos eram forçados a lutar uns contra os outros para capturar escravos e atender à demanda estrangeira. Mas a exploração da África não terminou com o fim do tráfico de escravos. Na verdade, ela apenas mudou de forma. No final do século XIX, durante a Conferência de Berlim, líderes europeus se reuniram para dividir o continente africano entre si, como se fosse um pedaço de bolo. Essa divisão, feita sem nenhum respeito pelos povos que viviam ali, desconsiderou completamente as diferenças culturais, linguísticas e sociais. As fronteiras artificiais criadas pelos colonizadores agruparam tribos inimigas no mesmo território, enquanto separavam povos que compartilhavam séculos de história e tradição. O resultado? A África tornou-se um imenso campo de exploração colonial. Suas riquezas naturais, ouro, diamantes, petróleo e terras férteis, foram apropriadas pelas potências europeias, enquanto a população local era forçada a trabalhar como mão de obra barata, ou até mesmo escravizada em suas próprias terras. Nações como a Bélgica, com o brutal regime de Leopoldo II no Congo, transformaram vastas regiões do continente em campos de trabalho forçado, onde milhões de africanos morreram em condições desumanas para enriquecer os colonizadores. Mesmo quando os países africanos começaram a conquistar sua independência, a partir de meados do século XX, as cicatrizes do colonialismo permaneceram profundas. As fronteiras desenhadas na Conferência de Berlim continuaram a causar conflitos étnicos e territoriais, já que povos rivais eram obrigados a compartilhar o mesmo espaço político. Além disso, os novos governos enfrentaram enormes dificuldades para estabelecer economias estáveis e sustentáveis, já que suas infraestruturas haviam sido projetadas apenas para beneficiar os colonizadores. E então, há a questão das dívidas. Muitos países africanos foram forçados a assumir empréstimos massivos de seus antigos colonizadores ou de instituições financeiras internacionais, o que os prendeu em ciclos de dependência econômica. Esses empréstimos vinham frequentemente acompanhados de condições que limitavam o crescimento econômico, como a exigência de priorizar exportações em vez de investir no mercado interno. O resultado foi um continente cheio de recursos, mas sem meios para usá-los em benefício de suas próprias populações. Mas a história da exploração não termina aí. Um dos capítulos mais cruéis dessa narrativa aconteceu na África do Sul, com o regime do Apartheid.
Por décadas, o governo sul-africano implementou políticas de segregação racial que marginalizaram completamente a população negra, impedindo-a de acessar educação, saúde, empregos dignos e até mesmo terras. Enquanto isso, a minoria branca acumulava poder e riqueza. O apartheid foi um exemplo extremo, mas ilustra como o racismo institucionalizado foi usado para perpetuar a desigualdade em várias partes do continente. No entanto, para entender por que a África é o continente mais pobre do mundo, não podemos olhar apenas para o passado. Precisamos também examinar como essas heranças históricas continuam a influenciar o presente. A falta de infraestrutura básica, como estradas, hospitais e escolas, é um reflexo direto do colonialismo, que priorizou o lucro imediato em vez do desenvolvimento de longo prazo. Os conflitos internos, muitas vezes alimentados pelas divisões criadas pelos colonizadores, continuam a causar instabilidade política e econômica. E a dependência de exportações, como petróleo e minerais, deixa muitas economias africanas vulneráveis às flutuações do mercado global. Mas apesar de todas essas adversidades, a África também é um continente de resiliência e inovação. Em todo o continente, jovens empreendedores estão criando soluções para os desafios locais, desde tecnologia financeira até agricultura sustentável. Movimentos culturais estão resgatando e celebrando as tradições africanas, enquanto artistas e ativistas estão usando suas vozes para desafiar os estereótipos e exigir mudanças. A verdade é que a história da África não é apenas uma história de opressão, é também uma história de resistência, de pessoas que se recusam a ser definidas pelas circunstâncias impostas a elas. E é aí que está a verdadeira lição. A África tem potencial para ser um dos continentes mais prósperos do mundo. Mas para isso, é necessário enfrentar as raízes da desigualdade e construir um futuro baseado na justiça, na igualdade e na oportunidade para todos. Agora que você conhece essa história, o que você pode fazer? O primeiro passo é compartilhar essa mensagem. Curta este vídeo, comente e compartilhe com seus amigos. Quanto mais pessoas entenderem o passado e o presente da África, maior será a pressão para mudanças reais. E, acima de tudo, lembre-se de que o futuro da África, assim como o de qualquer lugar do mundo, é responsabilidade de todos nós. Afinal, só entenderemos nossa própria humanidade quando aprendermos a valorizar a de todos os outros.